Olá, eu sou o César Romero e esse é o segundo vídeo da apresentação de TDD com código legado para o Code Rage Brasil de 2018. Agora vou trabalhar diretamente com Delphi, mostrar como refatorar o código do exemplo Getting Start do FireDAC com a SQLite. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, sugiro que assista também, para entender melhor o que é código legado e a importância do TDD no dia a dia. Vamos relembrar quais são as alterações necessárias para este projeto. Uma suposta melhoria solicitada pelo cliente para abrir o banco de dados automaticamente, pois o usuário precisa selecionar o banco de dados toda vez que ele abre esse utilitário. Em seguida, uma lista do backlog com os débitos técnicos levantados pela equipe, que contém separar os componentes de acesso a dados, extrair SQL do código, remover units não utilizadas, extrair strings e constantes, remover o if, pois pode ser a causa de erros e também dificulta o debug, padronizar nome de units e componentes. E o diretório no fim do slide é onde o projeto está na minha instalação do Delphi. Este exemplo vem com o FireDAC. Você pode ver como ele é no seu computador e depois baixar a versão refatorada do meu repositório no GitHub. O link está disponível no final dessa apresentação. A melhoria solicitada pelo cliente é esta. Opa, projeto errado. A melhoria solicitada pelo cliente é esta. Após executar o utilitário, não há dados e o cliente precisa procurar o banco de dados manualmente. Ele ainda pede a senha do banco e só então os registros são mostrados. Também tem a aba Services, que contém opções para alterar a senha, remover a senha, fazer backup e validar o banco de dados. Ok, agora no código, vamos ver os problemas listados pelo backlog. Em primeiro lugar, os componentes do FireDAC, que são componentes de acesso a dado no formulário. Isso aqui tem que ser movido para um data model. Nome da unit, componentes, objetos, métodos e variáveis não estão seguindo o padrão de projetos da empresa. Vamos falar qual seria o padrão enquanto refatoramos depois. Tem código de persistência junto com o formulário na interface do usuário. Aqui, ó, acessando o componente, configurando a conexão do banco de dados. Instruções SQL junto com eventos de botões. Isso tudo tem que ser removido. E também nos eventos a gente tem a chamada, as funcionalidades de manutenção do banco de dados, além de eventos que são disparados enquanto se executa as funções e log do banco de dados no progresso da validação do banco. Além disso, ainda temos os seguintes problemas: strings espalhadas pelo código, as instruções with, em eventos que, por exemplo, no conDefsClick, aqui temos o with encadeado, que piora ainda, né? E para finalizar, deixando tudo pronto para ser enviado para um repositório, temos de formatar o código, remover units não usadas, ordenar uses e fields, além das propriedades e métodos na interface. O primeiro passo para começar um refactoring de sucesso é criar um projeto de testes e a branch para as alterações. O projeto de testes eu já tenho aqui criado.
E esse aqui é o padrão dos meus projetos. Eu utilizo o DUnit e as extensões de testes do Spring, que estão na Unity Spring Testing. Além destes, eu criei minhas próprias extensões, mas essas não fazem parte desta apresentação. A primeira Unity criada é a de configurações dos meus testes, onde todos os testes que eu criar nesse projeto serão adicionados. Essa Unity só tem o método registre test case com o método vazio, porque eu ainda não criei nenhum teste. Para facilitar o trabalho da IDE, vou criar um grupo de projetos e adicionar os dois projetos. Assim fica mais fácil de navegar entre o código do projeto e os testes. Com os projetos preparados, inicie o trabalho na primeira requisição: abrir o banco de dados automaticamente, se eles tiverem uma pasta conhecida pelo sistema e a senha também for conhecida. Eu criei a Unity getInstarted.config com a classe tconfig. No método getDefaultFileName, eu vou carregar o arquivo que esteja na mesma localização do executável, com o mesmo nome do executável, mas com a extensão .ini. Essas configurações poderiam ser salvas em outro formato, como JSON, ou até mesmo no registro do Windows. Os métodos load e save são responsáveis pela persistência do arquivo de configurações, carregando a localização do banco de dados, que fica na chave database no item file name. Com isso pronto, temos de criar os testes para garantir que estão funcionando corretamente e, principalmente, que qualquer alteração para refactoring, otimização ou melhorias sejam validadas imediatamente e não quebrem o fluxo do programa em nenhum lugar. Aqui o nosso teste já adicionado no registro e o teste padrão que eu crio. A classe padrão de testes é a especialização de tTestCase, com os métodos setup e teardown sobrescritos para criar e destruir a instância de fconfig do tipo tconfig a cada teste executado. Na seção Published, adicionei 3 métodos que serão executados pelo Test Runner, como 3 casos de testes individuais. O Setup e Teardown são executados antes e depois de cada um destes testes, nesta ordem. O primeiro teste verifica se o arquivo de configuração ainda não existe. Depois, o teste Load verifica se a chamada do método load deve falhar, pois o arquivo ainda não existe, e finalmente o método save verifica se o arquivo foi criado com sucesso. Agora vamos executar esses testes diretamente na IDE com o plugin do Test Insight. Para que isso seja possível, você deve ter o plugin instalado e marcar o projeto de testes para o Test Insight. Marcando a opção Test Insight do projeto, ele vai adicionar uma diretiva de compilação na configuração do projeto. Assim, o Test Insight sabe que esse projeto deve ser executado por ele e não pelo runner do DUnit. Pronto, o projeto foi compilado, os 3 testes foram executados e passaram com sucesso. Vamos executar mais uma vez, porque um teste bem feito nunca falha, não importa quantas vezes ele seja executado. Epa! 2 testes falharam. O teste file existe
e test_load. Isso aconteceu porque salvamos o arquivo de configuração no test save. E assim, quando executamos o teste novamente, o arquivo já existia e o file existe e load foram afetados, quebrando nossos testes, mostrando uma falha no processo. Neste caso, temos que garantir que o arquivo de configuração não exista quando formos executar os testes. Pronto. Adicionei no setup e no teardown a solução. Agora verificamos que se o arquivo existe e apagamos. Adicionei nos dois métodos, pois no startup garantimos que a rodada de testes tem um ambiente limpo e no teardown para que o arquivo não fique esquecido no diretório. Ainda assim, o teste pode falhar, podemos estar debugando e parando o projeto com Ctrl F2 no programa Reset. O teardown não será executado e o arquivo vai continuar, e quando formos executar o teste novamente, ele vai estar lá. Por isso, a necessidade de também configurar no setup. Vamos executar o teste. Opa, falhou, né? Porque eu não compilei. Vou dar um build aqui para ele limpar as units. E agora posso executar quantas vezes quiser e os testes passam. Mas o código está duplicado, e isso é uma violação do princípio DRY, Don't Repeat Yourself, ou seja, não vamos ter código repetido, né? Esse código faz parte da classe tconfig, e é para lá que ele vai. Pronto, apenas chamo o método deleteFile, que está lá na classe tconfig. E na nova implementação ele verifica se o arquivo existe e então exclui. Com essa pequena alteração mantemos o código limpo e sem repetição. Vamos dar o build do projeto, executamos novamente várias vezes e o nosso refactory não quebrou os testes. Mas ainda temos um problema. A implementação dos métodos save e load não estão corretas. O compilador está avisando que a definição de result como false nunca é usada. Então vou seguir o conselho do compilador e remover essas linhas. Pronto. Nenhum hint. O compilador está feliz, podemos continuar com o próximo passo. Nesta alteração, vou adicionar o teste para verificar se o arquivo salvo existe. Então, adicionei o método saveConfigTest, que também é bem simples. O próximo teste é o saveDatabaseConfigTest. O nome tem um erro, mas depois eu arrumo ele com a ferramenta de Refactory Rename. Agora vamos focar no código do teste. A propriedade Database File é definida, o arquivo de configuração é salvo, verifico se o arquivo existe, carrego o arquivo da configuração e, por fim, comparo se o valor da propriedade Database File é igual ao valor definido inicialmente. O método getDefaultDatabaseFileName é novo, ele foi implementado no tconfig para retornar o caminho padrão da onde deve estar o banco de dados. Além disso, ele é um método de classe e estático. O mesmo foi feito com o método getDefaultFileName. Além de mover para public, assim é possível definir um nome padrão para o arquivo de configuração e para o banco de dados. Com esta alteração, pude simplificar o construtor.
adicionando um outro sem parâmetros como overload. Se o construtor sem parâmetros for chamado, ele vai usar o arquivo padrão, mas ainda mantemos o outro construtor, pois as dependências devem ser passadas para as classes. Assim, se for necessário mover o arquivo de configurações para outro lugar, ainda temos a possibilidade de informar onde o novo arquivo está armazenado. Outra alteração feita foi a padronização do nome dos métodos dos casos de teste, finalizando com o prefixo teste ao invés do prefixo. Agora começo a organizar o projeto, removendo os componentes do banco de dados do formulário principal. Tirei todos eles, criei um data module chamado getInStart main data module, já seguindo a padronização de nome de units, e todos os componentes de banco de dados foram movidos para cá. Esses componentes tinham dois métodos, dois eventos com código, que é o SQL Function Calculate e o SQL Validate Process. Não vou me preocupar com isso agora, apenas comentei o código e depois eu vou tratar ele apropriadamente. Agora preciso começar a mover o código que faz referência aos componentes do FARIDAC do formulário para o data module. Então aqui no código nós temos várias referências aos códigos, já está quebrado aqui, olha só, tudo vermelhinho, né? Então começa a mover para cá. A primeira coisa que eu tive que fazer é expor uma função que retorne se o banco de dados está conectado ou não. Poderíamos acessar essa propriedade diretamente do componente FD Connection, mas, sem entrar em muitos detalhes, o importante é que seguimos as boas práticas, e nesse caso expor somente o que é necessário, mantendo o design limpo, evitando a violação de encapsulamento. O código que estava no Create agora está no Data Module, no método OpenDatabase. Notem que o nome do arquivo de configuração é passado, pois não devemos fazer referência ao componente TOpenDialog que está no formulário. Isso é importante para evitar o acoplamento excessivo, eliminando dependências desnecessárias e tornando fácil o teste desse data module. O código para insert de categorias também foi movido para o data module. Mas esse continua com um problema, os parâmetros da query insert estão fixos. E isso foi porque... E também foi por isso que eu ainda não adicionei parâmetros nesse método, pois o objetivo inicialmente é não alterar o código, pois ainda não temos teste para validar se nossa alteração vai quebrar ou não o código. Como é um método simples, podemos fazer essa alteração movendo a definição dos parâmetros para a chamada que está no form, e assim o método insert passa a ser realmente útil. Vejam que os valores são passados na chamada do método. O terceiro parâmetro, que é de picture, o exemplo passa apenas um valor. Eu mantive dessa forma apenas para manter o código como está, não estou mudando a lógica. Aqui. A mesma coisa foi feita com os métodos update e delete, que já tem os parâmetros na assinatura dos métodos. Set Database Password Backup e Validate Database, que são funções
da manutenção do banco de dados também foram movidos para cá. O evento onDatabaseLog e o método WriteLog foram adicionados para separar a geração de log da interface do usuário. Assim podemos utilizar esse evento e decidir se vamos mostrar para o usuário ou gravar em um arquivo do log, ou até mesmo as duas coisas. Essa implementação tem o objetivo de ser simples e flexível. Foram adicionados dois enums para saber qual action o usuário selecionou na manutenção do banco de dados. Esses valores são passados como parâmetro nos métodos. E se os valores estão em sincronia com o radio group que o usuário seleciona no formulário. E na chamada dos métodos, os valores são passados diretamente dos componentes de edit. E na nova implementação, a dependência foi eliminada, aumentando a coesão do nosso código. Agora eu adicionei ao formulário o log das operações de banco de dados. Dessa forma ele vai saber se a operação ocorreu com sucesso ou se deu algum erro. Após criar o Data Model, o evento é ligado ao método showDatabaseLog, que apenas adiciona a mensagem ao memo que está no formulário. Com o código dos componentes do FireDAC movidos para o Data Model e o código já sem dependências do formulário, é hora de descomentar o código de SQL Function Calculate, que não tem nenhuma dependência externa, então eu posso apenas descomentar. E no SQL Validate Progress, eu removo o código que fazia referência ao memo e chamo o método WriteLog, que vai disparar o evento onDatabaseLog se ele tiver acessado de algum outro lugar do projeto. Continuando com a refatoração que não necessita de código, importante lembrar que só se deve ser feito com o auxílio de ferramentas que automatizam o processo e eliminam o erro humano. Eu utilizo o Model Maker Code Explorer, MMX. Ele é incomparável para renomear componentes e atualizar a referência ao código. Quando o componente é selecionado, ele já posiciona no código e no formulário ou Data Model, e você pode navegar entre eles utilizando as setas ou o clique do mouse. Olha só, navegando pelos objetos. Formulário e o código ficam em sincronia quando você utiliza o MMX para navegar. Olha só, vamos refatorar aqui esse Query Products. Se você clicar aqui e utilizar o Shift Alt, você pode navegar por todas as referências do Query Products. E se a gente alterar o nome dele, vou seguir o nosso padrão, que é Produtos Query. Olha só, o código foi alterado e as referências também, assim como o formulário. Basta utilizar F2 e você vai conseguir renomear.
Também não uso muita abreviação aqui na hora de dar o nome dos componentes, para facilitar a leitura. A legibilidade do código é muito importante. Agora eu vou fazer o mesmo com categorias. Data Module atualizado, Object Inspector atualizado e código também atualizado. O componente de Validation aqui, olha só, ele tem um evento. Se você ver aqui, eventos, ó, onProgress, ele tem esse evento. Se a gente nomear aqui, ó, SQL Validate para Validate SQLite FireDAC, o evento também foi atualizado. Veja, a nova assinatura segue exatamente o padrão. O novo nome do componente, Progress. Perfeito. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Pronto, todos os componentes do Data Module tiveram os nomes padronizados. E os componentes do For também. Opa, esse aqui não. Que aquele ali é o antigo, que estava no cache do formulário. E aqui está o novo. Todos os nomes padronizados. Você pode ir navegando diretamente por aqui. No formulário, além dos componentes, todos os eventos também foram renomeados, seguindo o mesmo padrão, tudo automaticamente pelo MMX. Também utilizei a função FormatSearch do Delphi, que eu já personalizei para o nosso padrão, colocando uma uses em cada linha. E por fim, eu ordenei as uses. Eu sempre sigo o padrão. Primeiro as uses do Delphi, RTL, VCL, depois de terceiros, depois dos frameworks e por último as específicas do projeto. Dentro de cada subgrupo desse, eu ordeno alfabeticamente. Os componentes e métodos também foram ordenados. Para ordenar, eu utilizo o GExperts, que está em GExpert, Editor Expert, Sort Selected Lines. Eu configurei uma tecla de atalho para ele e também adicionei na barra de ferramentas do GExpert aqui um atalho. É só eu selecionar as linhas que eu quero ordenar e selecionar ordenar ascendente, descendente, reverter a ordem ou cancelar. Pronto, tudo ordenado. Seguindo com a refatoração que dispensa testes, agora temos que extrair as strings e constantes das units e centralizar. O MMX é ótimo para isso. Aqui em Life Metrics tem Hard-Coded Strings. Ele mostra quantas strings tem no projeto e quais elas são. Você ainda pode navegar por elas, da mesma forma com que se navega nos componentes. A ferramenta Module String Wizard é acessível com o clique direito do mouse, onde o tipo e o nome de cada item pode ser editado. Assim você pode fazer alteração em massa nas suas units. No botão Options, você pode personalizar como será a sugestão de nomes, aqui em String Conversion. Essas configurações são as que eu uso por padrão. Sem prefixo para consts, separador com underline e nomes em letras maiúsculas. Aqui, se você navegar pelos itens, ele também vai navegar no código. E você pode usar o F2 para ir alterando cada item
e os botões aqui em cima para personalizar. Os ícones R e C são para Resource String e Const, e as barras é para marcar uma linha como não localizável. Isso aqui é uma extensão de arquivo, então é uma constante. Eu vou dizer que é backup file ext. Isso aqui também é uma constante. HTML file ext. Isso aqui é outra constante, que é embarcadeiro. Melhor, FireDAC URL, mais simples. O restante vamos deixar como Resource String. Isso aí, basta clicar em Convert para aplicar as alterações. 8 strings convertidas, ele colocou aqui no início da nossa implementation. Eu não gosto desses comentários, eu já limpo para evitar o código poluído. Faço sorte dos itens e utilizo uma outra ferramenta aqui do GExperts, que é o Align Lines. Então eu alinho eles pelo sinal de igual e isso ajuda a aumentar a legibilidade do código. Pronto. Nossas constantes Resource String e instruções SQL já estão todas prontas para utilizar. Foram extraídas do código, podemos até adicionar testes direto para instruções SQL, mas não faz parte dessa apresentação, é algo que poderei fazer em um outro momento. Agora é hora de remover as instruções with. Uma coisa importante aqui, no set database e password. Os parâmetros que estou passando são database e password. Veja que o refactor adicionou um bug no código, onde temos parâmetros database e password e o componente security SQLite também. Isso iria provocar um erro em tempo de execução, além de dificultar o debug, pois não é possível inspecionar os valores dessas variáveis com o with. O MMX tem um wizard para ajudar no convert de with, mas ele exige uma interação manual. Então eu prefiro fazer manualmente mesmo, converter cada item aqui. Ok, aqui está o código, backup, open database, set database, validate database, tudo prontinho, sem o with. Agora que os itens with foi removido, podemos começar a reescrever os testes dos componentes de banco de dados. Eu criei uma outra unit chamada getInStart Database Test, seguindo o mesmo padrão do outro nome, e o teste tDatabase Test eu crio e destruo o data module no setup e no teardown. Bem simples. Para começar, eu já adicionei um teste default connection. Aqui eu só verifico se o banco de dados está conectado, mas antes eu tenho que conectar, e para isso eu adicionei o Open Default Database, que cria uma instância de tconfig para obter o caminho padrão do banco de dados e passa como parâmetro para o método Open Database, que é o mesmo utilizado pelo formulário, quando o usuário decidir selecionar outro banco de dados ou quando o banco de dados padrão não estiver disponível.
Certo? Então, voltando aqui para o database teste, vamos executar esses testes aqui no teste site. Opa! Houston, we have a problem. O teste que acabei de criar falhou. Isso é ótimo, pois significa que estamos seguindo o paradigma TDD. A mensagem de erro diz qual foi o problema. A função StockPrice não está disponível. Olha só, esse é o componente da função e está aqui a função StockPrice no DataModule. Então a única coisa que falta para ativar essa função é mudar para ActiveTrue quando for efetuar a conexão do banco de dados. Para corrigir esse erro, vou alterar o evento do Database Connection. Vou colocar aqui no Before Connect. Eu vou tratar isso. Ó, o código já está aqui, só que ele está comentado. No próximo passo aqui, esse código foi descomentado e nós podemos executar o teste novamente. Opa, falhou. Build. Executou. Pronto, o teste passou agora. Então, antes de conectar, eu ativo a função. A correção foi muito simples, mas o importante é que o TDD nos ajudou a identificar esse problema antes de disponibilizar o programa que quebrou após as alterações, quando movi os componentes do FireDAC que estavam no formulário para o DataModule. É hora de começar a adicionar teste para outros métodos do DataModule, como o método insert. Deveríamos, ou melhor, poderíamos ter feito isso quando estava refatorando, mas naquele momento o código tinha referência a componentes do formulário e essa referência precisava ser eliminada. Ele não estava completamente isolado. Também fiz questão de adiar um pouco essa etapa para mostrar para vocês que não é necessário uma rigidez excessiva ao trabalhar com TDD. É um trabalho complementar que pode ser feito durante o refactoring ou desenvolvimento. Se o entendimento e o isolamento do código está claro, é só escrever o teste. Mas se for necessário, primeiro organize sem alterar a lógica. Em seguida, escreva os testes, que é o que estamos fazendo agora. Para o teste do insert, vou adicionar um registro. Em seguida, vou verificar se o ID retornado é maior que 0, localizar o registro na query, que já foi atualizada, pois tem uma chamada do refresh. Então, lá no insert, após executar o SQL, ele faz um refresh. Enfim, comparo se os valores são iguais aos que eu informei no insert. O ideal é adicionar vários casos de teste, cobrindo todas as possibilidades que o usuário pode querer usar, testando valores em branco, que são obrigatórios, etc. Mas ficar repetindo o código não é legal, fica poluído, dificulta a leitura e é um trabalho manual chato. Para solucionar esse problema, vou começar usando as extensões do JUnit que vem com o Spring, nesse caso o Test Case Attribute. Pronto. Com o Test Case Attribute, podemos transformar um teste em vários casos de teste. Basta adicionar os parâmetros aos métodos, neste caso categoria e descrição, e passar os valores com o atributo, adicionando quantas combinações forem necessárias. O separador padrão é vírgula, mas você pode personalizar
passando qual o seu separador no último parâmetro do test case. Assim, por exemplo. E lá no código, eu substituí os valores que estavam fixos pelos parâmetros que são passados pelo test case. Opa, bati aqui onde não devia. Pronto. Todos os testes estão ok. Veja que cada item que adicionamos como atributo foi executado como caso de teste individual, mostrando o valor passado ainda na descrição. E no resultado, se fosse um erro, mostraria cada erro individual. Mas tem um problema ainda. Nestes dois últimos casos de teste, estou passando categoria e descrição em branco. Esses campos deveriam ser obrigatórios, e se não forem informados, uma exceção deve ser levantada. Neste caso, os testes vão falhar. O atributo ExpectedException vai nos ajudar a tratar essas exceptions, mas para isso nós vamos ter que separar os testes. Ok, os testes separados, eu adicionei um novo método InsertTestException. E foi criada uma exceção que é eDataValidation, personalizada aqui no DataModule. Esta aqui é a exceção. E no método insert, se categoria for vazia, eu levanto a exceção, a mesma coisa para a descrição. Vamos executar os testes. Pronto, tudo passou. E do teste exception, os dois agora estão ok. O que acontece aqui é o seguinte. O teste passa a ser simples. Eu só testo o insert. Ele vai falhar. O código vai levantar essa exceção. O teste espera que essa exceção seja levantada e assim o teste passou. Se alguém alterar esse código aqui, mudando o tipo da exceção, o teste vai falhar. E se alguém remover uma dessas validações, o teste também vai falhar. Pronto. Agora a gente está com uma cobertura de teste maior aqui com a validação dos campos que são obrigatórios. Vou passar aqui para o último passo, onde a gente tem o código completinho, já refatorado, com os testes, com os nomes padronizados, todos os testes funcionando, tudo padronizado. Esse projeto está comitado no meu repositório, gente. Isso é o que eu queria falar para vocês hoje, tá? Esse projeto precisa de vários outros testes, como para insert, update, e normalmente eu faço teste de todas as instruções SQL isoladas, para garantir que qualquer alteração no banco de dados que afete o código não quebre quando eu tiver que lançar uma versão do sistema. Além dos refactors que eu mostrei, eu utilizo vários outros, como o Clean Uses do CNPack, o StratMac do Delphi e vários outros do MMX. Poderíamos falar por horas só mostrando esses experts que eu utilizo. No final estão todos os links que eu utilizei nas duas apresentações. E esse aqui é o meu repositório no GitHub. Você pode pegar o código de lá, entrar em contato e enviar qualquer dúvida. Um grande abraço a todos.